Conhece alguma solução inteligente para avaliar o desempenho da sua empresa? E que ela vai trazer resultados integrados de todos os setores? Eu sou Ângela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e agora vamos falar sobre solução BI, o quanto nós podemos ser mais produtivos a partir de um sistema inteligente de gestão. Na semana anterior, nós falamos sobre sistema de gestão. Agora, o momento é de conectar aquele assunto e trazer com o BI. O BI, na verdade, ele pode estar inserido dentro do sistema de gestão. E você que não assistiu ainda o nosso episódio da semana passada, fica o convite. Assista lá. E até para compreender, assim, que nós podemos ter um sistema de BI, de Business Intelligence, dentro do sistema de gestão. O que é o BI, né? Então nós vamos pensar assim, que do BI eu posso extrair muitas informações e vai auxiliar a empresa na sua tomada de decisão. Então, na verdade, é um banco de dados. Eu tenho dentro desse banco de dados informações de todas as áreas, de todos os processos que vão estar juntos para poder formatar aí uma entrega de relatórios, uma entrega de dados e de informações que vão auxiliar a empresa nessa caminhada. Então, imagine você, um exemplo muito simples do nosso dia a dia. Eu estou dirigindo um carro e não tenho no velocímetro lá um painel com as informações que vão me dar lá o combustível, que vão me dar a velocidade. Então eu tô sem rumo, eu tô sem norte, não sei quanto ainda que eu posso andar com esse carro. Esse é o nosso BI. Então eu preciso ter muitos indicadores visuais que eu vou ter um olhar e compreender o quanto eu tô sendo efetivo naquela decisão que eu vou tomar. E aí eu vou olhar isso como se fosse um painel de gestão à vista. Eu vou perceber que eu tenho vários indicadores, que todos eles estão conectados. Nós falamos alguns exemplos lá na semana anterior no nosso vídeo de indicadores, e esses indicadores eu posso utilizar dentro do BI e ter o entendimento de que como que eu vou conduzir a minha decisão, as minhas escolhas, independente do nível que elas estão, se é no nível mais estratégico, mais tático, mais operacional, mas a partir disso eu posso tomar decisão. Então eu tenho mais segurança e mais assertividade nessa tomada de decisão. Vamos entender um pouquinho o histórico do BI, né? A evolução dele e o quanto nós somos refém hoje da tecnologia, que é muito positivo, mas a gente começa a se dar conta que a gente já teve BI há muitos anos atrás. Na Idade Antiga, que recurso que as pessoas tinham para fazer a leitura e a efetividade de plantação, por exemplo, para tomar uma decisão de ir para algum lugar? Clima e natureza. Esse era o indicador. Era o que tinha para o momento e se utilizava muito desse indicador. Se sobrevivia da pesca, por exemplo, qual que era o norte que se tinha? Clima e natureza. A partir daí que se fazia a leitura. Esse tempo, né? Esse clima que tá agora, é propício para pesca ou não é? É propício para plantação ou não é? Então esse era o indicador que tinha naquele momento. Na evolução ainda, nós podemos falar do século XVI. O que era importante naquele período e que fazia toda a diferença para os negócios que se tinha na época? Informações comerciais. O que era importante saber dos negócios que seriam realizados, das famílias tradicionais que se tinham na época, quem tinha cacife, né? Quem tinha estrutura, quem tinha condições suficientes para fazer negócio. E por isso que lá no século XVI, esse era o indicador que se tinha. Então eu precisava saber informações comerciais, referências, para poder fazer negócios com as outras pessoas. E aí a gente fecha um ciclo, fecha uma etapa. Já na década de 60 era um outro olhar. Outros indicadores começam a aparecer agora. Nós estamos falando aqui do quanto o mercado já começa a ser competitivo. As empresas preocupadas com o lucro, com as informações para tomada de decisão, com os recursos que se tinha, né? Com a máquina de escrever, a punho, manual, mas buscava-se o lucro. Então, mesmo no caderninho, lá na década de 60, começou a se perceber a importância de ter números, de ter dados para poder tomar decisão.
com os recursos daquela época, claro, mas compreender o quanto é importante que hoje nós usamos o DRE para medir a lucratividade e lá naquele período não tinha esse recurso, né? Mas pelo menos já tinha as informações, já se tinha uma consciência de competição. As empresas pensavam nisso e inclusive documentavam os seus números para poder tomar decisão. Então, nessa evolução na década de 70, começa a aparecer os sistemas, né? Com os recursos de tecnologia da época, já preocupado com banco de dados, então as grandes empresas investiam em banco de dados justamente para ter informações e para ter uma certeza na sua tomada de decisão. E aí olha a evolução, né? A gente tinha do manual, já começam a entrar sistemas de gestão aí que é possível integrar as informações com banco de dados, que é possível extrair da época. Na década de 80, então, começa a entrar aqui um outro olhar que aí já está dentro do nosso assunto, que é o BI. O BI já começa a aparecer, então se na década anterior já tinha um banco de dados, aqui já é possível aperfeiçoar, o modelo já foi estruturado e o BI começa a aparecer. Na década de 90, então, começa um investimento aí em data warehouse. Então, o volume de dados é muito maior, as informações são todas armazenadas, então as multinacionais, as grandes empresas que tinham recurso, né, para investir nesse nível de tecnologia, começaram a se preocupar. Não adianta eu ter um BI se eu não vou ter uma estrutura de armazenamento suficiente que vai me permitir armazenar todos esses dados. Então, o sistema bancário, por exemplo, entra aqui, né, os bancos muito preocupados com os dados e com a segurança desses dados, o investimento em data warehouse cresceu aceleradamente. E já na década de 2000, então, começa a acontecer aqui uma outra evolução. Então, entra aqui os DSS, que são sistemas estruturados que vão dar um suporte a essa tomada de decisão, a esses dados. E esse DSS, ele vem com um olhar assim, o que é possível extrair de dados. Então, as empresas elas já começam a ficar preocupadas e ter um entendimento diferenciado que esses dados, eles estão ali por um significado. Então, na década de 2000 foi o grande salto. A consciência foi muito maior, o nível de competição das empresas se tornou acelerado, se percebeu que deveria se investir muito mais em armazenamento. Então, a consciência das empresas ela está muito melhor. Hoje, se nós analisarmos o contexto empresarial que nós estamos inseridos, não é só as multinacionais, as grandes empresas que investem no BI. Sistemas de gestão para micro, pequenas empresas e médios negócios estão disponíveis no mercado. Isso é bem legal a gente observar, né? Até tem aplicativos, inclusive, que é possível armazenar dados, claro, né? Limitadamente. Mas o pequeno negócio, aquela empresa que tem um funcionário, já tem condições de armazenar os seus dados, né? Então, hoje, essa consciência ela está muito maior. Não dá para ser tão restrito na tomada de decisão se eu tenho números da minha empresa que vão me respaldar nesse processo. E daí a gente começa a observar assim, né? Então, que vantagens eu tenho com o BI? O que é possível utilizar e extrair do BI? Primeiro, desempenho, né? O BI ele nos fornece uma estrutura que eu vou olhar para o meu desempenho, vou tomar decisões mais assertivas, vou compreender como que está o meu negócio, vou compreender como que o meu cliente vê o meu negócio, vou entender como que as pessoas que estão dentro da minha empresa, os meus colaboradores, se estão satisfeitos, se estão entregando o resultado que eu espero deles. Então, o BI, ele vai nos dar um respaldo maior diante das decisões que eu preciso tomar. E aí tem um ganho de escala. Por quê? Porque até pouco tempo as empresas trabalhavam com um fluxo de caixa, né? É realizado, esse é o modelo. E com o BI eu consigo trabalhar a um horizonte muito maior, com fluxo de caixa projetado. Eu começo a tomar decisões planejadas, pensando um futuro já, porque eu tenho dados, né? Eu tenho histórico e eu tenho hoje como que esses dados financeiros e de posicionamento de mercado, como que eles estão trabalhando. E eu tenho condições de tomar decisões futuras. Então, o BI, ele vem a casar com o nosso episódio anterior, né? Eu tenho um sistema de gestão lá, mas eu posso extrair dele o melhor que eu tenho dele, que é através do BI que a gente faz toda essa extração de dados e essa conexão. Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já utiliza o BI ou alguma estrutura na sua empresa que faz essa extração de dados, se você já toma decisões em cima desses dados. E lembre-se, se inscreva no canal, curte, compartilhe, toda semana terá vídeo novo para ajudar você na evolução da sua jornada.